Capítulo 14. As três qualidades da natureza material. Lord Krishna disse: Ó Arjuna, ainda vou lhe aprofundar nos ensinamentos da grande sabedoria. Aqueles que a compreenderam inteiramente jamais tiveram a necessidade de retornar a este mundo após haverem partido. Aqueles que encontraram refúgio neste conhecimento transcendental se imergiram e se unificaram em mim. Dessa forma, ainda que todo o universo se dissolva e que outro surja em seu lugar, eles não serão afligidos. Todos os seres nascem da união do espírito com a natureza material. A minha natureza material é o ventre onde insiro a semente da consciência, e assim dou origem a todos os seres, ó Arjuna. Quaisquer que sejam as formas dos seres nascidos dessa infinitude de ventres, ó príncipe, é a natureza material, a mãe cósmica onde todos são gestados, e o espírito, o seu pai. Uma descrição das três qualidades e suas manifestações. A natureza material é formada por três qualidades ou princípios: a harmonia, atividade e a inatividade. São esses os princípios que vinculam a alma ao seu corpo. Dos três, o princípio da harmonia é associado à bondade e à iluminação, devido à sua pureza. É ele quem vincula a alma ao conhecimento, à beleza e às sensações harmônicas através do amor. Quem está sob a influência deste princípio ainda renasce por conta da sua necessidade de aprendizado, mas já segue pelo caminho do iluminado. Saiba, ó Arjuna, que o princípio da atividade representa a paixão. É ele quem vincula a alma aos desejos desenfreados e aos prazeres sensoriais. Quem está sob influência deste princípio renasce pelo seu apego à atividade constante e aos frutos de suas ações, e assim ainda se encontra distante do equilíbrio. Finalmente, ó príncipe, o princípio da inatividade representa a inércia e a ignorância. É ele quem vincula a alma à preguiça, à apatia e à negligência para com o aprendizado. Quem está sob influência deste princípio sofre de ausência de entusiasmo e renasce pelo seu apego à inatividade. Esses também se encontram distantes do equilíbrio. Assim sendo, o princípio da harmonia vincula a alma à felicidade de aprender o conhecimento do espírito. O princípio da atividade vincula a alma à ação constante e às paixões, e o princípio da inatividade vincula a alma à negligência, obscurecendo o autoconhecimento. A harmonia prevalece quando dominamos as paixões e iluminamos a ignorância. Porém, ainda que vençamos a ignorância, se a harmonia é perdida, reinarão as paixões. Da mesma forma, se vencermos as paixões, mas nos distanciamos da harmonia, reinará a ignorância. Quando a luz do autoconhecimento ofusca e domestica os sentidos, então sabemos que a harmonia é proeminente. No entanto, quando são as paixões que predominam, a angústia e o desejo desenfreado se manifestam junto à luxúria e o egoísmo. Ó Arjuna, e quando é a ignorância que exerce seu domínio, o tédio e a preguiça se manifestam junto à apatia e à negligência para com as próprias necessidades. As três qualidades, a morte e as ações. Se alguém morre durante o domínio da harmonia, sua alma se encaminha diretamente ao céu dos sábios iluminados, que vivem unificados ao espírito. Mas se alguém morre durante o domínio das paixões, logo renascerá nesse mundo, e continuará apegado à ação. Da mesma forma, se morre durante o jugo da ignorância, renascerá novamente entre os estúpidos e os inertes. O fruto das boas ações é puro e cheio de harmonia. O fruto das ações dominadas pelas paixões é somente a dor. O fruto das ações dominadas pela ignorância é o erro e a falta de entusiasmo. O autoconhecimento surge da harmonia, a luxúria nasce das paixões, a ilusão e a estreiteza de pensamento surgem da ignorância. Aqueles que se estabelecem na harmonia ascendem ao céu. Os apegados à ação e às paixões logo renascem neste mundo. Já aqueles sob o jugo da ignorância muitas vezes descem ao inferno, dependendo do grau da sua escuridão. Como transcender a natureza material?
Quando aquele que contempla a natureza compreende que são as qualidades materiais a origem de toda e qualquer ação e me reconhece acima de tais qualidades, então ele estará apto a alcançar o Nirvana. Quando a alma se eleva e transcende os princípios da natureza material, quando se torna consciente do que existe além do seu corpo e do que os seus olhos materiais podem enxergar, ela se liberta dos vínculos materiais, do nascimento e da morte, da velhice e do sofrimento, e ruma para a fonte eterna da imortalidade. Arjuna disse: Ó Krishna, e como podemos identificar aqueles que transcenderam as 3 qualidades da natureza material? Como lhes foi possível tal vitória? Como eles vivem hoje? Qual a sua conduta? Lord Krishna disse: Nós sabemos que alguém transcendeu a natureza material quando, mesmo sentindo os efeitos dos seus 3 princípios, a iluminação, as paixões e a ilusão, não nutre nem desejo nem repúdio por eles, de modo que não se irrita em demasia com os frutos das paixões e da ilusão, nem se cobra em demasia por alcançar os frutos da iluminação. Aquele que vive neste mundo como uma testemunha neutra, não se comove nem se perturba com as qualidades da natureza material, mas se mantém afastado do seu fluxo com um pensamento em mente. Abre aspas. Elas estão apenas agindo conforme a sua natureza. Fecha aspas. Aquele que depende somente do espírito, que transita incólume pelo prazer e pela dor, aquele que para quem a argila, a pedra e o ouro têm o mesmo valor enquanto matéria, que recebe com a mesma tranquilidade os hóspedes agradáveis e desagradáveis, aquele que com o mesmo ânimo aceita as honrarias e as calúnias, que lança o mesmo olhar sobre amigos e inimigos, aquele que, enfim, verdadeiramente renuncia aos frutos de suas ações, este podemos dizer que transcendeu as qualidades da natureza material. Aquele que entrega a sua vida a mim e realiza todas as suas ações com amor e convicta devoção, sem esperar nada em troca, satisfeito em poder realizar a minha vontade no mundo, este vai além dos princípios da natureza material e se encaminha para o Nirvana, pois saiba, ó príncipe, que eu sou a fonte do Espírito Eterno, de todas as leis da ordem cósmica e da paz absoluta. Capítulo 15. O Espírito Supremo. Lord Krishna disse: O universo pode ser comparado a uma árvore invertida, cujas raízes estão fincadas no Espírito Eterno e cujos galhos se projetam para baixo, sobre os mundos. Tal árvore é imperecível e os hinos dos Vedas são as folhas que nascem de seus galhos. Assim, aquele que conhece essa árvore é um conhecedor dos Vedas. Os galhos de tal árvore estão espalhados por todo o cosmos, recaindo do céu para a terra. A seiva que a mantém viva é representação das qualidades da natureza material. Os seus brotos representam os objetos sensoriais. Os pequenos galhos que chegam até o ego representam as ações humanas engendradas nesse mundo, cheias de desejos e que prendem os homens aos ciclos do karma. A luz eterna. O início e o fim do seu tronco, assim como a sua verdadeira forma, não são percebidos por quem vive neste mundo. No entanto, ao cortar a árvore com o poderoso machado do discernimento, é possível buscar aquele refúgio eterno e elevado, que uma vez alcançado nos liberta da necessidade de retornar à terra. Ó príncipe, aquele que deseja tal liberdade deve estar sempre com este pensamento em mente. Abre aspas. No ser que é a fonte de todas as coisas, eu erguerei meu refúgio e me verei livre dos galhos emaranhados de tal árvore. Fecha aspas. Aqueles que se libertaram da ilusão e do orgulho, que cortaram as raízes do apego e dos desejos, que residem sempre em sua morada interior, com sua luxúria e seu ego devidamente podados, vivem libertos das dualidades e já não se abalam com o prazer ou com a dor. São esses sábios que se encaminham para mim. Ó Arjuna, o meu refúgio se encontra além deste mundo, e lá não chega nem mesmo a luz do sol, nem da lua, nem do fogo. No entanto, lá existe a minha luz eterna, que ofusca todas as demais. Uma vez banhado por essa luz, alguém nunca mais terá a necessidade de retornar ao mundo dos dias e das noites. A alma é uma parte do espírito.
A alma individual que habita os seres vivos é um fragmento da consciência universal do Espírito Eterno. Ela se associa com a natureza material e assim atrai para si os 5 sentidos e a mente, que funcionam através do seu corpo. Assim como o ar carrega o aroma das flores, da mesma forma a alma carrega consigo seus sentidos e sua mente, quando passa de um corpo moribundo para uma nova encarnação. A alma é tocada pelas sensações através das suas experiências com a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar e os pensamentos em sua mente. Os ignorantes são incapazes de perceber a alma, não a reconhecem nem quando ela abandona o corpo, nem quando ainda reside nele. Tampouco fazem ideia de como ela encarna, ao se associar com os princípios da natureza material. Mas aqueles que têm o olhar do autoconhecimento a percebem. Os iluminados e os yogis a veem e reconhecem. Através da frequente meditação, eles chegam a conhecer a alma que reside em seu mundo interior. Os ignorantes, porém, cujo mundo interno se encontra obscurecido, ainda que muito a procurem, não a encontrarão enquanto não se purificarem de seus desejos e apegos. A essência de todas as coisas. Saiba, ó Arjuna, que a luz radiante do sol, a iluminar os dias, assim como a luz tranquila da lua a decorar as noites, e a luz que dança agitada junto ao fogo, todas elas advêm de mim. Minha substância penetra no solo e sustenta toda a vida vegetal. Eu sou a seiva das seivas, e é através de mim que toda a planta nasce na terra. Também estou sempre presente em todo animal. Eu sou o fogo da vida, e é através de mim que o ar é inspirado e expirado, e cada alimento é digerido. Eu resido na mente e na alma de todos os seres. A memória, o autoconhecimento e o conhecimento transcendental advêm de mim. Eu sou a essência dos Vedas. De fato, sou tanto a inspiração daqueles que o escreveram, como a compreensão daqueles que o estudaram. Há 2 aspectos no cosmos: aquilo que reside no fluxo do tempo e o eixo atemporal que sustenta todas as coisas, o Espírito Eterno. Tudo que gira em torno do eixo está sujeito à pluralidade, à fragmentação e à transformação. Somente o Espírito é sempre uno e completo em si mesmo. Mas há algo que está além destes 2 aspectos, algo que transcende tanto ao tempo quanto à eternidade. A esta realidade primal e absoluta, que é a essência de todas as coisas, nós podemos dar o nome de Espírito Supremo. Muito embora, ó príncipe, isto seja somente um nome. Como o Espírito Supremo transcende tanto o que é temporal quanto o que é eterno, as Escrituras Sagradas também já lhe chamaram de Alma das Almas, a Verdade, o Altíssimo, etc. Mas é necessário compreender a essência por detrás de todos esses títulos, ó Arjuna. O sábio que chegou a compreender a minha essência é capaz de me perceber em todas as coisas e vive todos os momentos neste mundo com seu coração imergido em mim. Assim, ó Arjuna, eu lhe trouxe o segredo mais oculto dessa ciência transcendental. Quem o assimila e compreende se torna um iluminado e cumpre com seu dever neste mundo.